A paz do Senhor, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Obedecendo ao Chamado de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao 30. A parábola do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aqui nós temos relatado mais uma parábola que o Senhor Jesus havia falado ali para os discípulos e para o povo. O joio é uma planta que invade, que semeada em meio ao trigo, pode prejudicá-lo porque vai precisar dos mesmos nutrientes da terra, assim como o trigo. São muito semelhantes e só podem apresentar desconformidade com o trigo no estágio adulto, na fase da frutificação. O joio é uma planta tóxica e, quando usada pelo homem, é prejudicial. Tem uma característica do maligno. O joio, ele invade. Como diz a palavra do Senhor em João 10:10, que diz: O ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O joio, ele tem em seus frutos uma infestação por fungos. E a palavra do Senhor compara bem também, não só aqui em João 10:10, que o diabo ele veio como um ladrão, ele invade. O joio também ele invade. Aqui o Senhor também compara o fruto. E a palavra do Senhor diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Aqui em Mateus capítulo 7, do versículo 16 ao 20, o Senhor fala sobre esses frutos, sobre essa árvore e seus frutos. Olha o que ele diz: Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo, e assim, pelos seus frutos, os conhecereis. O joio e o trigo se parecem muito, muito mesmo, mas com o passar do tempo não tem como separá-los. Na fase da frutificação, o trigo ele tem uma cor de palha, ao passo que o joio continua verde com rajas mais claras. O trigo ele explode de dentro para fora. Já o joio, ele cresce para baixo. O trigo, ele dá os seus pendões voltado para cima, com altivez. Já o joio, ele tem os seus frutos empelotados. Jesus semeia a semente boa, o maligno semeia a semente má.
a explicação da parábola do joio e do trigo se dá por Jesus. O Senhor Jesus ensina a seus discípulos a parábola da seguinte forma: que a semente boa foi semeada pelo próprio Jesus. O campo é o mundo. O trigo é esta semente boa que representa os seus filhos. O joio, os filhos do maligno. E os ceifeiros são os anjos do Senhor. As sementes boas são os filhos do reino e as sementes más, como nós falamos, são os filhos do maligno. Os ceifeiros são os anjos que irão no último dia ali fazer essa diferenciação, esse discernimento e arrancar de vez, separar de vez o joio do trigo. Temos que ter discernimento e calma diante do joio, pois chegará um dia em que esse joio terminantemente será desprendido do trigo. Como o Senhor Jesus nos afirma em Mateus capítulo 13, 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Quer dizer, o fogo do inferno, né? Aqui está bem explicado, dá bem para entender. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Quer dizer, vai haver essa separação, mas enquanto não for esse momento, nós vamos estar no meio do joio. Vemos nessa palavra a veracidade entre o bem e o mal e que o Senhor Jesus, no final, ele vai desprender o ímpio do justo. Que nós possamos, irmãos, levar a palavra do Senhor, que nós possamos alcançar mais almas possíveis e que nós possamos conseguir discernir também do meio de nós o joio e o trigo, porque o joio, ele como Satanás, ele representa que os filhos do maligno, ele vem, ele entra sorrateiramente, ele invade, ele não pede licença e ele vem para destruir, como é característico do próprio Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para dar vida em abundância. A palavra do Senhor, ela é tão simples. Olha como o Senhor diz: pelos frutos conhecereis a árvore. Então, se eu quero ser semelhante a Deus, eu vou simplesmente imitá-lo naquilo que ele nos ensinou. Onde houver fofoca, dissensões, frutos da carne, eu sei que ali não são frutos do trigo, né? Ou dos filhos de Deus. Eu já posso entender, ter esse discernimento. Então a palavra do Senhor, ela é tão clara, e nós podemos segui-la de uma forma tão simples, porque assim é o Senhor Jesus em nossas vidas. Um forte abraço, amados irmãos, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.